Fala pessoal, começando mais um papo aqui e hoje eu vou receber Pastor Altair. Uau! Obrigado pela presença, pastor. Como é que o Amém, senhor amém. está? Ô, amigo, eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer a sua vida, né, pela oportunidade. Agradecer a você que com certeza vai compartilhar, vai ouvir e com certeza será abençoado por esse tempo que Deus reservou para a gente, né? Eu Uhum. quero dizer que a honra é toda minha, amigo. Obrigado. Desde, desde quando chegou para mim o convite lá, eu não pensei duas vezes, me programei e projetei para estar aqui participando desse tempo contigo. Nossa, obrigado. Pô, agradecer ao nosso amigo Celso também que indicou o senhor. Eu não Deus, conhecia o senhor. Aí ele falou, legal. cara, tem um cara aqui que se você precisa conversar, tem uma ideia, é sensacional o cara, você vai gostar dele. Aí ele falou, é um pastor, assim. Eu confesso que eu falei, pô, o que eu vou conversar com ele direito? Fiquei meio na dúvida, mas aí o senhor gentilmente me convidou para tomar um café e eu pude conhecer o senhor mais e eu fiquei fã do senhor, só Ô, naquela amigo, conversa. obrigado. Você vê como que essa questão de fã é um ciclo, né? Aham. Eu quero dizer que eu sou fã do Celso, né? O Celso É, o é um Celso é mega, sensacional. mega amigo, irmão, é pessoa incrível, né? Todas as vezes que a gente separa 10 minutos, nunca fica em 10, a gente nunca fica menos de uma hora, aqueles bate-papo, aquele café. E quando Parece que o ele tempo voa, né? voa, Quando está com pessoas assim. amigo, tem pessoas que a gente, como pastor, a gente ora para o tempo voar, né? Aham. Meu Deus, né? Mas tem outras pessoas que quando você começa a ter esse tempo de conversa, bate-papo, o nosso desejo é que o tempo parasse para que isso pudesse prolongar, avançar. A gente cresce muito, Com né? certeza. E eu, e eu particularmente, não sei se é por ser pastor, eu gosto desse negócio de conversar, amigo. Quando eu começo, eu disparo e vou longe, né? Eu Então, pude perceber que, assim, tem pessoas, independente de ser pastor ou não, que começa a conversar, fica um negócio chato. O senhor, eu percebi que é o contrário. que O legal. tempo voa realmente. Vai embora, né? É, com certeza. Mas espero que esse tempo aqui, né, nessa tarde abençoada aqui, possa ser um tempo também de crescimento, um tempo proveitoso, tanto para ti, que é uma pessoa mais do que especial para mim já, Obrigado. e para todos que com certeza vão nos assistir depois Com e com certeza. certeza participar com a gente. Eu tô deixar um recado aqui pro pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com a galera aí, dá essa moral pra gente aí. Por Cara favor. sensacional aí. Vamos lá, eu já estou inscrito e já estou compartilhando. Vamos lá. Ô, gratidão aí, pessoal. Pastor, Vamos lá. conta um pouco da história do senhor, do início. Poxa, legal. Ah, vou já iniciar. Hoje eu estou com 47 anos, né? Aham. Sou casado há 29 anos, ou seja, tu tá me olhando aí pensando, poxa, o pastor, casei bem cedo mesmo, né? Quando eu me casei eu tinha 17, acabado de fazer 17, minha esposa tinha 16 anos. Até a gente Bem dar jovem, risada, né? bem jovem. Meu sogro teve que ir lá no cartório para assinar, né? Porque senão não poderia casar. Tinha 16 anos. Então começamos a caminhada muito cedo. Minha esposa ela ficou grávida, era namoradinho de escola. E aquilo marcou nossa vida, né? Lembro como se fosse hoje meu pai. Nossa família não conhecia a Cristo ainda. Uhum. E meu pai chegou meio desesperado e disse: Você não é obrigado a casar com ela. Você é obrigado a assumir o filho, mas casar não. E aí eu olhei para meu pai e disse: Não, pai, mas o que eu quero é casar com ela. E aí outras pessoas da família veio e falou: Rapaz, você é muito novo, isso não vai dar em nada. E eu não quis concordar com aquilo. Eu falei: Não, eu a amo e eu quero estar junto com ela. E aí nós casamos e fomos morar num cômodozinho. Um cômodozinho mesmo. Aquele cômodo era a sala, era o quarto, era tudo. Mas nós fomos morar lá. Depois de 9 meses veio a nossa filha Bruna, né? Nossa filha mais velha, que hoje é casada. Nós já nos presenteou com uma netinha. Temos a Isabela. Nossa, Isabela, beijo aí, princesa do vô. E nos presenteou com ela. E aí começou a nossa trajetória, né? Saímos dali. Eu também não conhecia a Cristo, uma vida bastante turbulenta, né? Mundão, bebida, bagunça, noitada. E a minha esposa ali perseverando e prosseguimos. Depois de aproximadamente aí uns 9, 10 anos de casado, muita luta, muita guerra, veio o nosso filho Lucas, né? Tem um filho do meio, Lucas. E passados-se 12, onde a gente pensou que já tinha se encerrado o ciclo, já ia pendurar a chuteira, né, como o aham. povo disse, aí vem a nossa princesa Sara, né? A Sara com certeza ela vai participar também, ela se envolve nesse meio digital.
E veio a Sara, aonde para nós foi uma surpresa, né? A Sara hoje está com 12 anos, foi um susto, e disse para minha esposa, mas agora, né? Uma altura dessa do campeonato. E como Deus nunca erra naquilo que Ele faz, a Sara foi um presente para fechar um ciclo de uma forma linda, né? Então, hoje casada há 29, 3 filhos, uma neta, tem meu genro Lucas, a minha nora Jaqueline, que são filhos para mim. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu declaro que somos uma família muito feliz, né? Passamos, como eu disse, muitos altos e baixos, mas eu louvo a Deus pela minha esposa, né? Você, mulher que vai assistir aí esse podcast, segura firme, não desista do teu esposo, porque se eu estou aqui hoje, né, podendo compartilhar com muita alegria, é porque tive uma esposa que perseverou. Pra você ter uma ideia, até meu pai um dia, eu estava chegando na madrugada, 6 horas da manhã, meu pai já estava na varanda. Nessa época eu já morava no quintal com eles. Aí meu pai estava na varanda e chegou, me chamou, vem cá. Oi, pai, bom dia. Eu sempre tive muito medo, né, do meu pai. O pessoal geralmente é mais brutão, né? Mais brutão, é bem diferente da galera hoje. Aí ele falou assim, ó, vou te pedir uma coisa. Eu falei, pode falar, pai. Ele falou assim, ó, pega as suas coisas e vai embora. Deixa sua esposa e sua filha que eu cuido, mas pode ir embora, porque do jeito que você está, você vai destruir a família de todo mundo, tanto a sua quanto a minha. E aquilo me deu um impacto dentro, né? Eu falei, puxa, nem meu pai está acreditando em mim nesse momento. A hora que eu virei as costas para entrar, meu pai disse, ó. Aí eu olhei, ele falou assim, ou vai para a igreja desses crentes aí, quem sabe esses crentes dão um jeito em você. E meu pai não gostava de crente, né? Hoje meu pai é um grande homem de Deus, estava no culto hoje conosco, mas meu pai não gostava. E eu peguei e falei, tá bom, pai. Aí entrei para dentro e aquilo começou a ferver dentro da minha alma, né? Aí a minha esposa, ela já estava indo na igreja, e aí foi um processo de conversão, onde eu comentei contigo, eu tinha muita dificuldade com o cristão, o evangélico. Por quê? Porque eu sempre fui um camarada que gostei de jogar futebol, sempre gostei de brincar, dar risada, contar história. Eu sempre fui um cara muito extrovertido. E eu falei, ir para a igreja de crente? Esses caras não brincam, não dá risada, não joga bola. Esses caras não têm vida, não faz churrasco, né? Porque os caras não aproveitam, né? não aproveita nada. E aí eu peguei, mas ainda assim mantive ali resistente. Mas chegou um momento que eu não aguentei mais. E aí um dia minha esposa chegou para mim e disse, amor, vamos na igreja? Eu falei, não, filho, eu já tenho Jesus. Ela falou, você não tem? Eu falei, tenho. Ela falou, você não tem. Eu falei, como é que você pode me julgar que eu não tenho? Ela falou, não estou te julgando. A Bíblia diz assim, que pelos frutos vos conhecereis. E os seus frutos não é alguém que está ligado na videira em Jesus. Eu falei, por quê? Ela falou, seus frutos não são legais. Eu falei, isso você tem razão. Eu falei, mas eu vou. E passou alguns dias, eu não consegui ir, passei por umas lutas, né? Uns problemas muito sérios, mas eu cheguei aí. E quando eu fui para a igreja, foi o ápice da minha vida. Por quê? Quando eu chego na igreja batista, eu encontro um amigo que nós vivíamos nas bagunças, na balada, no boteco, né? Bebendo, bagunçando. E a hora que eu chego no corredor da igreja, ele vinha saindo. Eu olhei e foi muito... Não, você não. Pô, eu esperava qualquer pessoa, não, menos você. Foi muito impactante, porque eu vi aquele cara, eu era bagunceiro, mas aquele cara era pior do que eu. Eu falei, não, você está aqui? Então foi por isso que você sumiu lá do boteco? Ele falou assim, foi, eu estou aqui. Eu falei, rapaz, aí ele me abraçou, e ali eu falei, é possível. Eu falei, é possível, para esse camarada estar aqui, para mim vai ser possível. E aí começamos ali a caminhar. A hora que terminou o culto, um outro amigo, né? Hoje é amigo, irmão, mas terminou o culto, ele falou, e aí, você joga bola? Eu falei, será que já vão me repreender, né? Eu já pensei, vou me repreender agora. Eu falei, jogo bola. Ele falou, ó, sábado vai ter um futebol lá na quadra, lá no Bosque, né? Uma área que a gente tem lá no Campo Grande. Vamos lá participar com a gente. Eu olhei para esse camarada meio assim, falei, mas todo mundo fala isso. Eu falei, eu vou. Todo mundo fala que crente não joga bola. Não joga bola, não faz... Eu falei, eu vou. Mas o meu eu vou foi mais para curiosidade do que para querer jogar bola. E aí eu peguei e fui no sábado à tarde, 4 da tarde marcado, estava eu lá.
E aí cheguei, o pessoal foi chegando, e aí cumprimentando, e começou o futebol, o rachão. Eles, mano. E eu dei uma sapecada nos irmãozinhos lá, e eu falei, vamos ver como é Vai que é. esperar o pessoal xingar. Vamos ver o que vai acontecer. Rapaz, eu falei, esses caras é louco, eles não são crentes, eles são loucos, porque quanto mais você batia, ele olhava, ô irmão, desculpa. Eu falava, rapaz, o cara no chão olhando para mim, pedindo desculpa. Eu falei, amém, isso está desculpado. Aí terminou o futebol ali, aquela brincadeira, o irmão líder ali, que estava liderando aquele grupo, chamou a gente para fora da quadra, né, porque outro grupo ia jogar, e aí nós nos sentamos ali em volta da quadra, no terrão ali que tinha, e aí ele começou a falar de Jesus, compartilhar, né, que nós somos livres em Cristo, agradecer a cada um, desejar aí um final de semana abençoado, lembrar que amanhã teríamos culto. Puxa, eu falei, meu, esses caras são demais. Eu falei, legal, tal. E aí no outro sábado já tinha um churrasco marcado. E sábado é um churrasco lá na chácara, tal. Rapaz, esses caras fazem churrasco também. O negócio tá ficando bom. Eu tô dentro. E aí eu fui. E aí para mim foi um tempo de confronto. Por quê? A hora que eu cheguei lá no churrasco, fui até de carona com o irmãozinho, chegamos no churrasco, o pessoal se alegrando, assando carne, brincando com um futebolzinho ali do lado da piscina, o pessoal na piscina, e uns outros estavam jogando sinuca. A hora que eu olhei para aquilo, eu falei, não, esses caras não é crente, não. Jogando bola e jogando sinuca. Aí eu cheguei e fiquei meio assustado. Tinha um irmão Toninho, já falecido, né, um grande amigo. Eu chamei ele, eu falei, irmão, por favor. Eu falei, irmão, que negócio é esse? Vocês jogam bola, vocês jogam sinuca. Eu fazia tudo isso lá no mundo. Aí ele olhou para mim e disse assim, irmão, você fazia tudo isso, mas você não tinha Jesus. Hoje você pode fazer tudo isso aqui com Jesus. Tá vendo o pessoal jogando sinuca? Eu falei, tô. Você tá vendo? Lá quem perde, quem ganha, para eles não faz a diferença. Eles estão aqui para se divertir. O problema não é o que está fazendo aqui, é o que está aí. E daí aquele ano, eu falei, rapaz, é verdade. Ele falou, então em Cristo nós somos livres. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Você é livre, mas aquilo que não convém, separa. Aqui convém. Então, aí ele sai daquele lugar ali com uma visão totalmente diferenciada daquilo que eu entendia do Evangelho, né? De ser um cristão, de ser crente. E ali eu comecei essa caminhada, né? Foram ali servindo ao Senhor aproximadamente uns 10 anos, 10 anos servindo ao Senhor ali. Aí eu fui fazer teologia e fui me aprofundar no Evangelho, na Palavra de Deus. E uma outra coisa que marca muito esse período meu de aprendizado. Meu pai tinha um varejão ali na região do Campo Grande, em Campinas. E aí um dia eu estava de folga do trabalho, né? Estava na frente do varejão dele, passo o que era meu pastor e hoje é um grande amigo. Tinha um ninho verde, se ele vai ver esse podcast, ele vai lembrar que o ninho verde dele, ele estava voando a uns 10 a 20 km por hora. Pastor Valdinei estava correndo 10 ou 20. Aí ele freia aquele ninho, engata uma ré, né, encosta o carro. Falei, puxa, lá vem o pastor. Quando o pastor para no meio do caminho, alguma coisa acontece. Aí ele veio, desceu do carro, me cumprimentou, tudo bom, filho? Eu falei, tudo bem, pastor, senhor? Ele disse, tudo bem. Ele falou, eu parei aqui porque eu preciso te dizer algo. Eu falei, pode dizer. Quando é que você vai começar os seus estudos de teologia? Aí eu disse para ele, falei, pastor, o senhor sabe, eu estou num serviço novo agora, eu tinha acabado de prestar um concurso público e trabalhava sábado, domingo, à noite, de dia, feriado, era constante. Aí ele falou assim, é? Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos orar para que Deus tire esse serviço de você. Eu falei, não, pastor, não vou orar por isso não, eu quero crescer no trabalho. Ele falou, então se tem alguma coisa, ele falou muito sério, se tem alguma coisa que te impede de viver o que Deus tem para você, é preferível abrir mão. Aí eu disse para ele, não, então vamos orar para que Deus mude o cenário. Aí nós oramos, ele estava indo embora, voltou, e disse assim, filho, Deus tem um chamado para a tua vida. Aí eu olhei para ele e falei, tá bom, pastor. Mas dentro de mim eu pensei, pastor. Tá conversa fiada aí. Conversa fiada, eu estou chegando agora, acho que o pastor quer dar uma, né?
Aí ele voltou as costas, eu dei uma balançada. Ele virou para mim de novo e disse assim: você não entendeu. Deus está te chamando para ser um pastor de ovelhas. Aí agora eu gelei, né? Gelei ali e disse: tá bom, pastor. Ele falou: então se prepare. Eu falei: tudo bem. E aí o pastor entrou no carro e foi embora. Aí eu pensei, falei: Deus, eu quero te servir, eu quero estar na igreja, eu amo isso hoje. Eu não estou lá forçado, eu estou lá porque existe um prazer de estar lá. Falei: mas ser pastor? Cuidar de gente? Ah, não. Até porque, amado, naquele período tinha muita... Hoje eu consigo me comunicar com muita facilidade. Mas naquela época, até para me falar um paz do Senhor, era paz hoje, do amanhã e Senhor semana que vem, né? Eu não conseguia. Tinha bastante medo de falar em público, assim. Mário, eu não conseguia falar, eu travava, né? E eu falei: agora, para ser pastor, para pregar, para falar com as pessoas. Eu falei: não. Mas, amigo, não entendia eu que o Senhor estava trabalhando nisso. Aí eu saio dessa igreja que eu estava com esse pastor amigo, pastor Valdinei, e vou para uma igreja que tinha aproximadamente umas 15 pessoas, alguns bairros vizinhos. Porque eu mudei para esse bairro e fui congregar lá. E ali começou o tratamento de Deus, né? Porque como a igreja era pequena, então existia várias oportunidades. Então, eu até brinco, eu estava numa reunião com a minha liderança na semana passada, e eu dizia para eles que eu era o único na igreja que orava para o pastor não ir no culto. Por quê, pastor? Para não Porque, chamar? não, porque aí quando ele não ia, eu tinha oportunidade. Então ele não ia, né? Nesse período eu já estava ali aproximadamente 1 ano naquela igreja, embora o meu pastor era uma benção, mas eu pensava, de quarta-feira, eu ficava ali, ó, se ele der 8 horas, ele não chegar, eu já vou iniciar o culto, porque eu era o segundo ali dele, né? Sei. Um grupo muito pequeno de pessoas, ainda que fosse um grupo muito abençoado, mas era um grupo pequeno. Então eu brinquei com ele, falei: ó, quando ele não ia, me sobrava oportunidade. E aí eu já começava o culto: vamos orar, vamos cantar. E eu dizia: vou pregar hoje. Então, e dentro desse período, não era o pastor lá ainda, mas foi um período de tratamento, como se diz, aprendizado, para Deus me levar onde nós estamos hoje, né? Hoje já pastoreamos há 12 anos, temos 2 igrejas, né? Temos uma igreja na região do Campo Grande, Igreja Batista Aliança Eterna, né? E temos uma igreja lá no Jardim Planalto de Viracopos, na região do Ouro Verde. E cremos que o Senhor nos levará, como diz a sua palavra, até os confins da terra. Nossa, que legal. Pastor, eu tenho uma dúvida, que é assim, o senhor falou que veio o pastor com um ninho lá, Sim. voltou e falou algo pro senhor. Eu já ouvi pessoas falarem assim, que tem muitas pessoas que chegam, usa, eu não sei falar o termo correto, mas usa de Deus para apontar o dedo e meio que falar assim, ó, eu sou exemplo, você tá no caminho errado. E até agora o que o senhor falou é que as pessoas falam, ó, Deus tem isso para ti. E não assim, você tá errado e apontando o dedo assim. O que o senhor falaria para essas pessoas que talvez passaram por essa situação assim? Não é uma crítica, já aconteceu comigo também, sabe? Entendi. Olha, primeiramente, quem aponta o dedo, ele ainda não conheceu verdadeiramente a Cristo. Porque eu não vejo Jesus apontando um dedo, eu vejo Jesus estendendo a mão. Dedo a gente aponta para acusar, mão a gente estende para levantar, para abençoar. O Evangelho ele me marcou, porque mesmo antes de eu chegar onde o Senhor está me levando, foi um pastor fazer uma visita na minha casa. Nessa época, nós estávamos envolvidos numa outra religião, né? E aí tinha minha mãe, não tinha me casado ainda, estava ali no processo para casar, mas minha esposa já estava grávida. E esse pastor, ele chegou em casa com uma sabedoria que aquilo me marcou. Por quê? Eu era acostumado a ver assim também, até na televisão. Oh, você que é dessa religião, você que é dessa outra, você que é dessa outra, você vai para o inferno, você vai para... Ou seja, não falava de Jesus, não mostrava o caminho, a verdade e a vida que era Jesus, mas ele apontava os pecados. E, amigo, a verdade é só uma. Todos nós reconhecemos quando nós erramos. Ué, o camarada ele dá uma surra na mulher dele e ele diz, eu estou certo? Não, ele sabe que está errado.
Mas ele não precisa que alguém aponte que ele está batendo e está errado. Ele precisa que alguém aponte e fale, olha, não é isso que Jesus tem. E esse pastor chegou em casa, e minha mãe, ela tinha algumas imagens, né? A mamãe morreu no Senhor, e ela tinha algumas imagens ali. E quando esse pastor chegou, a mamãe chegou para ele e disse assim, olha, pastor, aqui na minha casa o senhor não vai quebrar nenhuma imagem, não. E aquele pastor, de uma sabedoria de Deus, olhou para ela e disse, minha irmã, boa noite. Mas eu vim aqui para tomar um cafezinho com a senhora. A imagem é da senhora. Provavelmente ela já tinha passado por outras situações. Já tinha, com certeza. Eu vim para tomar a imagem da senhora. Eu vim aqui para falar de Jesus e visitar vocês. Visitar o Altair e a Jusceli. Rapaz, a mamãe disse, então tá bom, então entra. Ele entrou, sentou no sofá. A mamãe correu, foi lá, preparou café. A gente tomou café. Mas aquela sabedoria daquele homem começou a mudar em mim. E hoje, qual que é o nosso princípio, olhando para a palavra de Deus? Eu olho muito, a Bíblia diz que chega um momento que os fariseus, eles pegam uma mulher que foi pega em ato de adultério e leva para Jesus, apresenta para Jesus e diz, olha, a lei manda apedrejar. E aí, o que o senhor diz? Ou seja, podemos começar o apedrejamento? E a Bíblia diz que Jesus se abaixa, começa a escrever com o dedo no chão, na terra, e Jesus só diz assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E continua com a cabeça baixa. Passa-se ali alguns segundos, a Bíblia diz que Jesus dá uma olhadinha, levanta e diz, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Ela diz, Jesus, eles foram embora. E Jesus olha muito bem para ela e diz, olha, eu também não estou aqui para te acusar. Vai e não peques mais. Ou seja, preste atenção, Jesus podia dizer para ela, não peques mais, não. Mas antes Jesus diz, olha, eu não te condeno, eu não te acuso, eu não te apedrejo, eu não te afronto. Não, vá, mas não peques mais. Eu acredito que aquela mulher, ela foi uma das maiores missionárias que a terra já viu. Por quê? Porque ela não teve uma mão para apontar dedos, não. Ela teve uma mão que deu uma chance para que recomeçasse a sua vida. Então, hoje eu vejo o evangelho assim. Você quer ver eu ficar muito irado, porque eu fico irado, é quando eu vejo alguém apontando o outro. Porque aquele irmão, porque aquele pastor, porque... Não, nós não fomos chamados para isso. Né? Quando Jesus nos trouxe das trevas, foi para que a gente apresentasse a luz aos que estão perdidos. Essa é a minha visão, olhando para a Bíblia Sagrada. É uma visão diferente. E o senhor fala bastante da sua esposa. Qual a importância dela nesse processo do senhor ir para a igreja e trilhar esse caminho? Assim? Uau, falar da minha esposa. Ontem foi aniversário dela, né? Sábado foi aniversário dela, dia 3, e ontem a igreja fez uma mega festa, né? Para celebrarmos ao Senhor, ao Deus de Israel pela vida dela. E assim, eu fiquei muito feliz, porque alguns anos atrás, até depois eu vou conversar isso com a nossa diretoria lá, alguns anos atrás, fazia-se uma fila muito grande para o pessoal me presentear, nos honrar, e ontem eu percebi algumas pessoas, pastor, a fila do senhor diminuiu e a fila de presente para a pastora aumentou. Eu falei, meu Deus, né? Mas isso foi um motivo de alegria. Por quê? Porque eu falei no altar onde, primeiramente é Deus, não questiono isso. Mas em segundo é a minha esposa, que perseverou, que orou pela minha vida. Quando todos diziam, ele não tem jeito, ela olhava e dizia, tem sim, é possível. Né? Então, eu sou grato a Deus pela minha esposa, por ter me suportado, orado. Quer ver uma coisa muito interessante? Quando eu chegava, ela se converteu, conheceu a Jesus. E quando eu chegava em casa, amigo, no outro dia eu ia tomar banho para ir trabalhar, chegava em casa daquele jeito, né? Eu gosto de dizer, meio que cercando frango na rua, né? E no outro dia eu chegava e dormia. Quando no outro dia eu ia tomar banho, eu olhava sempre na minha testa, tinha óleo. Eu passava a mão, sentia o óleo, via no espelho o óleo. Que negócio óleo, é esse? que negócio é esse, né?
Se eu tivesse caído com a cara no tacho de pastel, seria o cabelo, mas sua testa. E isso foram várias vezes. E depois que eu me converti, ela me confessou, disse, olha, quando você chegava em casa, dormia, apagava, eu ia lá, ungia a sua cabeça, profetizava a bênção, profetizava o favor de Deus, te repreendia todo mal contra a sua vida, eu te abençoava. Então, essa atitude da minha esposa e muitas outras, né, que foram sendo agregadas, me fez ser alguém diferente. Embora eu estou dentro de um processo, mas eu acredito que hoje eu já melhorei muito daquilo que eu fui um dia. E nesse Glórias processo não teve aquilo de muitas brigas ou teve? Teve. Eu falo no Olha, sentido de, por exemplo, a esposa do senhor está indo para a igreja e o senhor não teve essa de, pô, você tem que ir. teve. Olha lá, como que foi essa história? Foi muito linda porque eu chegava em casa, você tem que melhorar, você tem que parar de beber, você tem que. Ela batia muito nessa tecla. E aí ela dizia assim: vamos no culto amanhã. E eu, para acalmar os ânimos, dizia: não, amanhã eu vou. Rapaz, chegava no domingo, eu saía cedo, voltava a hora que ela chegava do culto. E aí ela brigava, por você não foi? E muitas vezes eu chegava em casa, ela começava a discutir, eu trocava de roupa e saía para a rua de novo. Quando tudo começou a ser sincronizado, vamos dizer assim, eu cheguei em casa um dia, isso era um sábado, cheguei em casa, a nossa casa era muito pequenininha mesmo, e tinha uma mesinha, e essa mesinha tinha em cima dela uma assadeira de bolo, um prato dentro dessa assadeira que estava com uma aguinha no banho-maria, e um outro prato cobrindo ele. Eu olhei para aquilo e falei, que negócio é esse? Aí, a hora que eu abri o prato, eu vi uma comidinha, um arroz, feijão, uma carninha moída e uma salada. Eu falei, tem veneno. Tem veneno. Não, o pastor está mandando dar comida para matar eu. Tem alguma Eu falei, coisa de errado, né? tem alguma coisa errada. Porque todo dia eu esperava a briga e naquela noite, comida quentinha, nós não tínhamos micro-ondas. Aí eu falei, vou comer não. Tampei o prato e fui tomar banho. A hora que eu saí do banheiro, estava com muita fome. Eu falei, não vai dar para aguentar. Foi ser para morrer, eu vou morrer com a barriga cheia. Com certeza. Peguei e comi, Elismar. Comi tudo aquilo dali, fiquei sentado naquela cadeirinha e fui deitar. Mas a hora que eu deitei, eu não apaguei de início. Fiquei pensando, o que levou essa mulher a preparar isso? Mas não falei nada, acordei no domingo pela manhã, ela estava ali, preparamos um café, tomamos, e eu falei, vou dar uma saída. Ela falou, tudo bem. Tudo bem? Mas você vai de novo? Não, não teve aquele dia. Aí eu saí. Cheguei em casa, ela já tinha chegado do culto novamente. E o prato estava lá. Eu peguei e falei, não, tem alguma coisa errada. Ela tá querendo. Não, alguma coisa está errada, não é normal. Mas isso era o normal, é que a gente não vivia o normal de Deus. Jantei novamente, dormi. Outro dia acordei e fui trabalhar. Quando eu cheguei à tarde, nossa casa tinha 2 degrauzinhos e a pia da cozinha do lado. Aí ela estava na pia, eu sentei no degrau da porta e falei assim, o que você está querendo? Ele olhou para mim e disse, o que, amor? Eu falei, sábado tinha comida. Onde tinha comida? Aí veio a paulada. Ela olhou para mim e disse, tudo que eu fazia era errado. Você merece o que eu estou fazendo hoje. Eu falei, não. Pensei comigo, falei, essa mulher está doida. Aí ela falou, você precisa conhecer Jesus. Foi quando eu disse, não conheço. Ela falou, você não conhece. O que eu estou fazendo é o que Jesus faria. Tá bom. Eu falei, vamos ver o que vai acontecer. E aí, fiquei ainda aquela semana, um desses dias da semana, eu cheguei muito tarde, peguei, estava meio frio, mas eu peguei, eu comecei a sentir nojo de mim mesmo. Por quê? Porque tudo que ela estava fazendo começou a me incomodar, porque eu falei, puxa, olha o que essa mulher está fazendo e eu estou fazendo errado. Abri o nosso guarda-roupa, falei, não vou deitar na cama com ela. Hoje eu não vou deitar, estou todo sujo espiritualmente, não quero. Coloquei um tapete no chão e deitei. Elismar, a hora que eu deitei, eu pensei que ela estava dormindo. Ela disse, amor, levanta daí e vem deitar aqui. Aqui é o seu lugar.
Aí eu pensei, não, agora não dá, tem que ser crente. Eu tenho que ser crente, eu tenho que ser crente, vai ter que mudar, né? E eu peguei, meu amigo, levantei, enrolei aquele tapete, guardei e deitei. No outro dia eu cheguei do trabalho e disse para ela, eu falei, olha, eu vou no culto. E aí fui para o culto, foi quando eu disse para vocês, né, que eu encontrei esse amigo, e hoje já se completam 23 anos servindo ao Senhor, né? Então, o pivô, através do Espírito Santo, foi a minha esposa. Então, não abra mão, né? Não desiste de quem você ama. Persevere, insista, mesmo quando todos dizem não. Se a palavra de Deus é sim, fique com a palavra de Deus. E agradeço ao Senhor pela vida da minha amada esposa, esses 29 anos, e eu quero chegar com ela até quando Jesus voltar, porque sou muito grata a Deus pela vida dela. Legal, a história é linda, né, pastor? As pessoas perguntar para qualquer pessoa, você conhece a Deus ou você, como é que fala, aceita Jesus como teu Senhor e o pessoal Salvador. sempre fala, mas assim, o que é realmente conhecer esse? É um processo, né? Claro que esse processo se inicia com uma decisão, né? Tiago diz assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, essa decisão, ela parte de cada um de nós, né? O povo diz, né? Às vezes a pessoa, você aceita Jesus. Claro que quem nos aceitou primeiro foi Ele, né? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Mas o start é você dizer, sim, eu me entrego. Porque quando você entrega, você está dizendo, eu me rendo. Você coloca aos pés dele, Senhor, está aqui. E aí o processo começa, né? O porém de muita gente hoje é o processo do consolidar. Porque o que acontece hoje, o Elismar Valé diz assim, eu entrego. Só que se não tiver alguém para te acompanhar, para te consolidar, para dizer, não, filho, é por aqui, não é assim, para com isso, não é assim. Porque quando nós entregamos, não quer dizer que, olha, a partir de agora eu já... Não. Quando você entrega a sua vida para Jesus, automaticamente no reino espiritual e no reino terrestre, há uma mudança. Há um nome que é escrito no livro da vida, é isso que Jesus diz. Mas o processo de um homem que estava há 25 anos vivendo uma vida, existe um processo de transformação. Não é da noite para o dia. Não. E aí é onde muitos se perdem. Por quê? O que entregou, ele acha que o processo é um conto de fada, sabe aquela fada? E chega e diz, transformou. Não, você foi salvo. Jesus ali escreveu seu nome no livro da vida. Mas a mudança é um processo. E cada um segue um processo. Alguns é um mês, outros é um ano, outros é 3 anos, Cada um passa por um processo. E lembrando que esse processo ele nunca se encerra aqui. Ele conclui lá, quando eu chegar lá, na glória celestial. Mas tem muita gente que desiste. Por quê? Porque ele começou, caiu, aí ele errou, Não. O processo é constante, então toda vez que alguém cai, eu tenho que ter umas mãos estendidas para levantá-lo, pôr de pé e dizer, não, o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui, vamos avançar. E o reino prossegue. Quando a pessoa cai, não é, você errou aí, tipo, nem apontar o dedo, é ir lá e com a mão... É esse o porém, né? Eu tenho o meu filho Lucas é do meio, meu filho Lucas é um mega meninão, né? Hoje vai aí completar aí seus 24 anos, casado. E assim, o meu filho Lucas, ele foi um caso desse, né? O meu filho Lucas, ele ficou 1 ano e meio fora do Evangelho, fora da presença de Deus, da casa do Senhor. E para nós foi uma grande guerra interna e externa também. Por quê? Nós éramos pastores, pastoreando 300 pessoas, mas o meu filho não estava lá, dando palavras para uma multidão de pessoas, mas meu filho não estava lá. Indo pregar em diversas igrejas, mas sabendo que o meu filho não estava lá. Mas dentro de todo esse choque de realidade que nós sofremos, uma coisa nós não abrimos mão: de amar nosso filho, né? De servir nosso filho. Só para você ter ideia, nosso filho ele saía sexta-feira da faculdade e voltava para casa domingo.
Na onde, pastor? Nessas rave, nessas baladas, nesses lugares. E quando o nosso filho chegava, domingo, muitas vezes ele, sentado no sofá ali, chegava, deitava um pouco, vinha para o sofá, e depois eu levantava, nós íamos, sentava no sofá, e nós começávamos a conversar com o Lucas, né? E era uma conversa de muito amor. Filho, por que tu está nesse caminho? Aonde a gente está errando? Filho, qual é o problema nosso? E essa conversa, ela sempre terminava em choro e oração. Porque o Lucas dizia, não, pai, a culpa não é do senhor, não é da mãe, é eu, sou eu, o negócio é comigo, né? E a gente dizia, mas Jesus, ele não desistiu de você, volta, volta. Mas isso não foi aquela fadinha. E nesse processo das pessoas que frequentavam a igreja, o senhor ouviu muita coisa negativa, do tipo, pô, o filho do pastor tá no caminho errado, ou o Olha, pessoal sempre... eu nunca ouvi, eu acredito por quê? Porque eu acredito muito na lei da semeadura. Como eu nunca fui de ficar apontando, cadê seu filho, cadê sua filha, cadê seu marido, cadê sua esposa? Eu nunca fui disso, né? Alguém chegava e dizia, poxa, pastor, meu filho, minha filha, não desista não, fica firme. Então, as palavras que eu recebia, porque acho que eles olhavam e assim, não vou falar para o pastor, né? Mas quando chegava, era uma palavra de vida. Pastor, o Lucas é de Jesus. Pastor, o Lucas é uma bênção. Pastor, ele vai voltar. Eu dizia amém. Então, nunca houve uma afronta apontando, mas sempre houve palavras de vida, né? E no meio dessas palavras, a gente não desistia. E o marco da volta, do retorno do Lucas para Jesus, isso foi algo de cinema, um cinema espiritual, vamos dizer assim. O Lucas, depois desse período afastado, todos os dias ele saía de manhã para o trabalho antes do que eu, dava um beijo, benção pai, Deus abençoe. E nesse dia, nessa segunda-feira, o Lucas, ele sai, bate na porta e diz, tchau pai, tchau, Deus abençoe, tchau, e foi embora. Nisso foi embora trabalhar, e nisso eu já estava saindo, troquei, e estou saindo, a hora que eu estou saindo, pegando a rodovia, o meu telefone tocando. Aí eu, puxa, não vou atender, não tinha identificação, e continuo, esse mesmo número me chama, e eu atendo. E a hora que eu atendo, me pergunta, bom dia, é o pai do Lucas? Falei, meu Deus, já gelou, porque Aconteceu alguma coisa, né? fazia uns 20 minutos, meia hora que o Lucas tinha saído de moto, né, na minha frente. E aí eu peguei e falei, sim, sou o pai do Lucas. Ele falou, o Lucas acabou de sofrer um acidente de moto aqui na SP-101. Amigo, na hora eu falei, mas que lugar? Eles falaram, próximo aqui é o Trevo da Bosch e tal, Boa Vista. E eu falei, olha, eu estou indo para aí. Já estava na rodovia, acelerei. E orando, Senhor, mas existe uma promessa para o Lucas. E a hora que eu chego no trevo, eu olho a moto do Lucas, ela tinha se transformado numa sanfona. E aí eu comecei a chorar, desci do carro e comecei a chorar, porque tudo indicava que o Lucas tinha morrido. Aí eu desci do carro, fui até o rapaz da rodovia que estava ali, e o dono da caminhonete, que ele bateu atrás. A pessoa, ela cruzou a faixa da direita para a esquerda e ele vinha no corredor. A hora que a pessoa entrou, ele não conseguiu frear, bateu e saiu rolando. E aí eu fui, e a pessoa disse, olha, ele foi levado para o hospital, mas está tudo bem. Aí eu pensei, falei, eles falam sempre isso, está tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo Para bem. dar uma tranquilizada. Tranquilizada. E aí eu peguei e falei, meu Deus, e agora? Aí eu liguei, falei, preciso ligar para a esposa. Aí liguei para ela, falou, ele está no hospital, assim, assim, mas eu estou indo para lá. Aí o rapaz falou, o senhor tem que esperar a polícia rodoviária. Aí eu liguei para um líder nosso, lá para um 12 da nossa igreja, ele veio para o local e eu fui para o hospital. E foi uma cena muito, hoje eu dou risada, mas naquele dia, a hora que eu chego no hospital, a minha esposa está saindo do hospital. Uma bolsa, né, meio acelerada, e aí eu falei, morreu. Morreu, porque do jeito que ela está saindo do hospital, aí eu comecei a buzinar, buzinando, e ela nem olhou, entrou no carro dali, foi embora. Aí eu falei, morreu. Aí eu entrei no hospital, na recepção, né, me apresentei, expliquei o caso, e a hora que eu estava dizendo, olha, meu filho, ele se chama Lucas, ele foi acidente de moto, e aí naquele momento, eu escuto ele dizendo, pai, eu estou bem,
ele estava atrás da recepção. E aí eu falei para ela, eu posso ver ele? Ela falou, pode. Aí eu saí rapidinho ali, fui por trás, estava com aquele colar, né, ralado. E eu disse, cara, o que aconteceu? Ele falou, pai, o rapaz cruzou a faixa e eu estava no corredor muito rápido, mas eu estou bem, pai. Aí eu dei um beijo no Lucas ali, né, saí, glorificando, tchau, obrigado, cantando, adorando. Entrei no carro, fui para a empresa, e minha esposa já tinha me ligado. Ela falou, 14 horas eu volto, porque ele vai ficar em observação. E aí, 14 horas, ela foi, buscou ele, levou para casa, saí do trabalho, fui para casa. Naquela tarde, início de noite, a minha filha é casada, todo mundo foi lá para casa. E nós sentamos ali para tomar um lanche, chega a Jaqueline, né? A Jaqueline chega, nós não a conhecíamos, ela entra, sentou na mesa com a gente, vamos comer aí, vamos beber. E aí eu fui muito duro naquele dia, né? Olhei para ela, eu estava sentado na ponta da mesa, e eles assim divididos, eu disse assim, filha, eu não te conheço, mas eu vou te dizer a verdade, o Lucas, o meu Lucas, hoje para você não serve para ser seu namorado e nem ser seu marido. Todo mundo parou, olhou. Eu falei, por quê? Porque hoje o Lucas está longe de Jesus. Se o Lucas estivesse em Cristo, seria o homem ideal, mas hoje ele é uma bomba relógio. Hoje essa bomba explodiu de manhã. Se você estivesse na garupa dessa moto, você poderia ter morrido. Então, ele precisa voltar para Jesus. Aí ela olhou para mim, cruzou os bracinhos. Pastor, eu também estou afastada de Jesus. Eu falei, não, mais uma não, né? Não acredito, Jesus. Aí ela olhou para mim e disse assim, pastor. Eu falei, oi. Eu falei, meu Deus. Mas nós já decidimos que hoje nós estamos voltando para Jesus, pedindo perdão e reconciliando. Amigo, aí foi um meio que chororô, glória a Deus, aleluia, né? Todo mundo foi, abraçou eles, a minha filha, meu genro, a minha caçula, todo mundo ali, oramos. E depois daquele dia, até hoje o Lucas está servindo o Senhor. É um amigo muito fiel, muito presente, casou, um ano depois casou, né? Hoje são líderes no nosso ministério, auxiliam a minha filha, que é pastora lá também. Ou seja, foi um mover muito lindo do Senhor. Mas nós nunca deixamos de amar e de acreditar que existia uma promessa e a promessa iria se cumprir. E cumpriu, para a glória de Deus. Legal. Bom que todo mundo procurou um caminho certo, né? Verdade, meu filho, é verdade. Bom, pastor, nesse mundo atual hoje, tá complicado, o Brasil principalmente tá bem polarizado. Verdade. O que o senhor acha que deveria acontecer, assim, sobre política? Como o senhor está vendo esse cenário atual do Brasil aí? Legal, boa pergunta, meu filho. Eu quero dizer que eu, particularmente, eu amo política, tá? Até porque foi um pouco difícil de eu entender. Quando eu me converti, eu tinha aquele pensamento assim, política para cá e igreja para cá. Só que era um pensamento muito equivocado e errado da minha parte. Por quê? Porque desde o início da história, a gente olha governos e reinos. E aí a gente observa que quando o povo estava prostrado, adorando, servindo a Deus, debaixo de princípios de Deus, o povo prosperava. Quando o povo abria mão e começava a adorar outros deuses, vinha o fracasso, a falência, o roubo, a mentira, a corrupção, e aí o povo se arrependia e voltava. E isso passou-se aí milênios, e o povo não despertou para essa realidade. Eu fui despertado para isso e entendi, como muitos outros líderes, igrejas, homens e mulheres de Deus, em que nós precisamos fazer a unidade desse projeto chamado igreja, que é de Deus, e política, que também é de Deus. Por quê? Provérbios, o Senhor diz assim, que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. O que Deus está dizendo? Que é o povo que decide se quer se alegrar ou se quer gemer. Quando você direciona
alguém que não está debaixo de princípios para governar sua vida, na maioria das vezes você vai sofrer. Agora, quando você entende, quando você elege, quando você vota, quando você ora por uma pessoa íntegra, você vai viver aquilo que vai ser liberado, ou seja, a bênção vai te alcançar. E hoje eu vejo que, infelizmente, vou falar igrejas, porque é o lugar que eu estou inserido, as igrejas não têm valorizado isso. De que forma, pastor? Primeiro, orando. A gente não ora pelos nossos governantes. Paulo, ele orienta, o apóstolo Paulo, ele orienta, olha, vocês precisam orar, interceder, clamar pelas autoridades, pelos governantes. Essa palavra está na Bíblia. Mas o que acontece? Nós oramos no período eleitoral, depois a gente começa a criticar, a gente começa a bater, né? Eu vou dar um exemplo agora. Está próximo a fazer um novo ciclo sobre a política brasileira. Vai sair um presidente e entrará um outro presidente. Eu preciso ser sincero, não gosto de mentir, não posso mentir. Eu não votei nesse novo presidente que vai entrar para a política, que vai entrar para o governo do Brasil. Mas hoje, a minha responsabilidade não será mais criticá-lo. Assim que ele acessar ali o Planalto Central, a minha posição é orar por ele, para que Deus o ajude, para que Deus o liberte, para que Deus o abençoe, para que Deus o cubra, para que Deus dê sabedoria, e tudo aquilo que o cerca de maldade seja destronado no nome de Jesus. Mas o povo não, o povo de Deus, na sua grande maioria, continua tacando pedra, você entendeu? Se a gente fosse tacar pedra naquilo que a gente fazia, a gente ia ser apedrejado até a morte. Mas um dia alguém nos absolveu. Por que hoje a gente não pode acreditar, perdoar, abençoar, orar pelos nossos governantes? Hoje nós temos em Campinas vereadores. A gente só fala mal de vereador. Presta atenção. Quando o vereador ele vota uma lei, apresenta uma emenda, apresenta um projeto de lei que favorece a cidade, ninguém comenta. Não sai na mídia. Obrigado, vereador, Deus te abençoe. Ninguém. Agora, só falar, não fez mais que a obrigação, né? Não fez mais. E não é isso, meu. Puxa vida, imagina só. Eu estou há 12 anos pregando, alguém chegar e falar assim, o senhor não faz mais do que a obrigação do senhor, o senhor é para... Poxa, não é isso que a gente espera. A gente não quer confete, mas a gente quer que, pelo menos, estou orando pelo senhor. Opa, para mim, estou satisfeito. E aí a gente olha para o prefeito da cidade de Campinas hoje. Você também não vê o povo declarando oração. A nossa igreja, todo culto, nós oramos pela nossa nação. Todo culto nós oramos, Senhor, abençoa o Brasil, abençoa a cidade de Campinas, o estado de São Paulo. E aí agora, nesse ciclo que está sendo virado, nós temos que nos posicionar e orar pela nossa nação, para que a glória do Senhor se revele sobre ela. Quem vai estar lá, pastor? Amigo, eu vou ser sincero, eu tinha que me importar isso no período da eleição. Agora que a eleição já passou, a pergunta não é quem vai estar lá. A pergunta é, a resposta é, eu preciso orar por quem vai estar lá. E eu amo política, existem alguns projetos que nós temos trabalhado aí para a política, e a minha palavra sempre é, Deus, cumpra em mim a tua vontade, para que eu possa ajudar de alguma forma a política. Às vezes tem muita crítica, né, de quando pastores entram para a política. O que o senhor pode fazer de diferente, os projetos do senhor na política, assim? Olha, eu estou caminhando dentro desse projeto, eu acredito nesse projeto, eu quero ser um instrumento do Senhor para abençoar o povo dentro desse projeto, né? Numa pré-candidatura, hoje eu posso ser chamado de um pré-candidato, né? A vereador na cidade de Campinas. E eu também tinha dificuldade com isso, pensava assim, pastor, ele tem que cuidar da igreja. E é verdade, ele tem que cuidar da igreja. Mas só para você entender, na nossa igreja, nós temos uma ONG. E essa ONG, ela tem hoje mais de 100 crianças que agregam oficinas, futebol, dança, hip-hop, violão, corte de cabelo. Rapaz, é uma gama de oficinas.
se eu estiver dentro de projetos onde eu consiga, não só a nossa me despertou. Como que é sustentada, assim, só para entender? Assim? Hoje é tudo por voluntariados, né? Hoje o nosso projeto lá é todo voluntariado. Um exemplo, nós temos uma janta solidária, comunhão, jantar e comunhão, toda quarta-feira. Tem um salão, que esse salão do lado da nossa igreja ele é locado, e toda quarta-feira se reúne a comunidade para jantar conosco. Então, é um arroz, é um feijão, é uma salada, é carne, é um franguinho, é linguiça, até linguiça assada teve esse dia. O povo lá caprichou, viu? Ó, você está convidado, viu? Toda quarta-feira tem um projeto lindo lá. Aonde mesmo, só pra... É lá na rua Professora Cláudia Maria Luz Xavier, número 238, lá no Jardim Campina Grande, na região do Campo Grande. Olha, o pessoal que cozinha é todo voluntário. Os alimentos são voluntários. Tudo é voluntário. Por exemplo, a pessoa, quem está nos assistindo, se quiser conhecer ou entrar em contato, como é que faz? Puxa vida. Olha, eu vou deixar o meu WhatsApp, tá? Tem um da ONG, tá no meu celular, mas o meu eu consigo te transferir para lá. É o 19 9 7824 1509. Então, toda a ajuda, ela é muito bem-vinda, né? Então, eles jantam lá. Pastor, mas tem que jantar e ir para o culto? Não, amigo. Se ele quiser, muitos vão. Termina o jantar ali, eles se direcionam, entram no templo e celebram a Deus. Aqueles que não querem, não são obrigados. Porque a gente não está fazendo da janta uma troca. Não, você só vai comer se você ir para o culto. Não, a gente está aqui para servir. E o nosso sonho é que no próximo ano, essa janta aconteça de segunda, quarta e sexta. Hoje é só quarta, segunda, quarta e sexta. Por que isso, pastor? É uma forma de abençoarmos a sociedade, as pessoas que nos cercam ali, né? Então, quando eu entrei dentro desse projeto, começamos, eu falei, puxa vida, existem muitas possibilidades do povo ser abençoado, de ser ajudado, né, pelas autoridades da cidade. Então, hoje, se Deus nos der a graça e o favor dele de estarmos lá dentro, existem, um exemplo, nós temos um projeto lá de cestas básicas e de frutas e legumes. Toda quinta-feira nós atendemos 56 famílias com frutas e legumes. É um projeto da prefeitura em parceria com o ISA, que é uma associação. Mas eu não sabia disso. Foi através de um amigo político que nos inseriu nesse projeto. Ou seja, a nossa sociedade existe muitos projetos, mas às vezes a falta de conhecimento não permite acessá-los. E um dos meus projetos em mente, que a gente tem trabalhado, é para que toda a área carente de Campinas, elas conheçam aquilo que o município, que o governo oferece. Porque se nós conhecermos, nós vamos poder acessar. Se não conhece, fica aí perdido, vamos dizer assim. Entendi. Eu tenho uma opinião que é assim, a notícia ruim sempre vende mais, né? Então, assim, é difícil sair alguém elogiando um político, falando, pô, ele fez um trabalho legal aqui, ele fez algo de bom aqui. Sempre o político roubou, o político fez isso, saiu com dinheiro na cueca, com um monte de coisa. É verdade. E tem gente que fala, a política entra só para roubar. O que o senhor poderia falar para essas pessoas, para elas mudarem a opinião dela? Legal. Se liga nessa palavra. Essa palavra eu falei com um pastorzão, amigo do meu coração. Quando eu fui compartilhar com ele do projeto, de estar caminhando para 2024, no gabinete dele, ele me disse assim, pastor, eu vou te falar uma verdade. Eu falei, pode falar, meu amigo. Para mim, pastor, quando penso em política, eu penso em corrupto. Eu pensava assim também. Né? Aí eu falei para ele, é sério, pastor? Ele falou, sério. Política, corrupto. Corrupto, política. Aí eu disse para ele assim, falei, pastorzão, eu quero te chamar o senhor para um desafio. Ele falou, claro, pois não. Eu falei, sábado à tarde, eu vou passar aqui na igreja do senhor, nós vamos tirar a camisa, vamos colocar a camisa no ombro, vamos colocar uma bermuda rasgadona, um chinelo havaiana, um boné na cabeça, e nós vamos descer aqui nos próximos bares que tiver na esquina aqui, e nós vamos chegar e dizer para aquele pessoal, ei, o que você acha de pastor? O que o senhor acha que o pessoal do bar vai dizer a respeito dos pastores? Ele deu uma risadona, né?
Ah, vão chamar os pastores de ladrão. Aí eu olhei para ele e disse assim, o senhor é ladrão? Ele falou assim, eu não. Eu falei, eu acredito que o senhor não é ladrão. O senhor acha que eu sou ladrão? Ele falou, não, eu conheço o senhor também não é ladrão. Mas por que eles pensam que nós somos ladrões? Ele olhou, pensou e disse assim, porque o que sai na mídia são somente sobre pastores ladrões. Eu falei, exatamente. Pastor, o que sai da política é só sobre os políticos ladrões. O que dá ibope, preste atenção, o que dá ibope não é quantas almas foram salvas no domingo. O que dá ibope é o pastor que saiu com a mulher do irmãozinho. O que dá ibope não é uma lei que um vereador apresentou e beneficiou milhares de pessoas. O que dá ibope é aquele vereador foi acusado de rachadinha. Então, a nossa mente hoje e as redes sociais, a mídia, ela não se alimenta daquilo que faz bem para a população. Ela se alimenta daquilo que mata a população. Por quê? Porque vai ter comentário. Você viu? Roubou. Você viu? Saiu. Você viu? Adulterou. E é possível. Eu creio num governo do justo. A Câmara Municipal de Campinas hoje, ela está passando por um momento difícil, né? Se a gente, as informações, as matérias, o jornal, ele fala sobre uma corrupção que aconteceu. Estão sendo investigados. Mas presta atenção, que só fala sobre isso. E sobre os vereadores que têm feito um bom trabalho? Coloca tudo no mesmo saco, e não é assim, né? Exatamente, amigo. Pega todos eles, né? Hoje Campinas tem 33 vereadores e às vezes um ou dois foi acusado e todo mundo, né? Não, você viu, generaliza. Não, lá dentro só tem ladrão, lá dentro só tem corrupto, lá dentro só tem bandido. Não, para com isso. Eu acredito e deixo muito bem claro para você que vai assistir, que na Câmara Municipal de Campinas, como bem em toda a região metropolitana no Brasil, existem pessoas sérias, homens sérios, homens que amam a sua cidade, mas que não têm a visão, não têm a apresentação, conforme é quando acontece um escândalo. Hoje eu entendo que é possível um pastor, um homem sério, seja ele um ministro de louvor, seja ele alguém representando a paróquia, né? Não estou falando só de pastor, não. Eu tenho um cunhado lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, que ele é da Igreja Católica. Mas, rapaz, pensa num homem sério. A minha cunhada, né, que é irmã da pastora Ju, ou mulher séria, eles são líderes lá. E é um camarada que, se estivesse aqui e fosse candidato, eu votaria nele. Por quê? Por causa da seriedade. Então, eu não estou falando da religião, eu estou falando de caráter, né? Então, eu acho que é possível um pastor sério ser representante do povo na Câmara Municipal, seja de Campinas ou em qualquer lugar das cidades do Brasil. Pô, é muito legal e bom ver também esse respeito que o senhor tem com outras religiões, né? Porque assim, não é porque o senhor faz parte de uma religião que tem que apontar o dedo para outra. Não. Olha, eu estava até com meu pai ontem, nós estávamos numa confraternização de família, e tem um tio meu que mora na cidade de Barretos, né? E esse tio, hoje ele está numa religião diferente que a nossa. Mas, amigo, eu amo demais aquele camarada, né? Eu amo mesmo ele, a minha tia, né? São pessoas que eu tenho um carinho imenso, meus primos. Não é porque a forma deles, ou de qualquer outro, seja diferente da minha, que eu preciso anular ele. Ontem nós estávamos na confraternização de família e, amigo, o pessoal, um tomando uma cerveja, o outro estava tomando um uísque, o outro tomando uns negócios meio diferente lá. São os meus primos. Né? Fui lá, abracei eles. Eu não ia ser o chatão que fala, isso aí não pode, pô, para com isso. Para, não. Porque o que acontece? O meu apontar o dedo que a gente falou no início fere. Agora o meu abraço cura. Você entendeu? Uhum. Mais um, mais um. Não, ele não precisa de mais um para apontar. Ele precisa de um diferente para abraçar.
né? Então, até abracei, e tem até um desses primos que a hora que eu abracei ele para vir embora, eu falei para ele, olha, Deus tem algo para a tua vida, primo. Ele falou, obrigado, primo. Eu falei, olha, eu estou te esperando fazer uma visita lá na igreja. Ele olhou para mim e disse assim, eu vou, né? E eu já mandei mensagem para ele, né? Não chamando para ir para a igreja, mas dizendo o quanto ele é importante para mim. Então, um abraço despertou uma nova visão. Um dedo apontado permanece uma visão medíocre de alguém que só quer apontar. Eu não quero fazer parte disso. Então, seja da religião A, B, C, D, E, ou até sem religião, eu preciso amar. Porque se eu não amar, eles não vão ver Jesus na minha vida. É o segredo. É por isso que eu fiquei fã do Senhor. Eu já comentei com algumas pessoas que eu conversei ultimamente sobre isso, do quanto o Senhor agrega e traz, acolhe, né? Não fica apontando o dedo ou falando isso ou aquilo, mas prega o amor, né? O amor, meu filho. Eu acho que hoje, Elismar, o que o povo mais... A gente fala muito do dinheiro hoje, né? Ah, pessoas têm passado fome. Eu acho que a gente tem que trabalhar de uma forma que consiga agregar isso daí. Falando em fome, só usando esse momento, eu fui indagado semana passada por um amigo que diz assim para mim, ô irmão, você está dentro desse projeto seu aí para 2024 e tal, e o que você tem a dizer da fome? Se Deus é tão bom, por que tem tanta gente passando fome? Rapaz, eu levei um choque a hora que eu ouvi aquilo lá, né? E eu disse para ele, falei, meu irmão, é verdade, você tem razão. É, não é? Porque se Deus é bom... Eu falei, não, que Deus é bom, ninguém pode tirar isso, Ele é bom. O porém é a fome. Aí eu disse para ele, falei, olha, o que você faz com a sua cesta básica que você ganha? Ele falou assim, ó, eu utilizo ela. Eu falei, legal, mas você tem mais um vale alimentação de um valor muito significativo. A sua cesta básica mataria a fome de 2 famílias. E Deus te deu. Por que você não divide com o seu próximo? Eu falei para ele, os Estados Unidos, ele é um dos campeões de comida jogada fora. O que os Estados Unidos joga de semanalmente fora, mataria a fome mensal na África. Ele olhou para mim e falei, então, Deus está dando. Tem a comida, tem o alimento. Os Estados Unidos joga fora, semanal, mensal, alimenta. Eu falei, então a culpa não é de Deus, porque a provisão de Deus chega. A culpa é do ser humano. Você viu? Você não doa a sua cesta. O pessoal sempre tem alguém para jogar a responsabilidade, né? Quando é pra gente assumir a nossa responsabilidade, sempre tem um caminho para você dar uma escapada. Tentou. Não, ele tentou colocar em Deus a culpa que é nossa. Porque a nossa cesta básica, eu ganho a cesta básica, e os itens a gente divide para 2 famílias. Por favor, não estou me gloriando, mas assim, a gente ganha e doa para 2 famílias, né? Mas tem algumas coisas que ainda... A gente tem uma cesta na igreja, a gente oferta. Eu tive com o ministério que faz parte social, só nesse mês que se passou em novembro, foram entregues 33 cestas básicas para famílias cadastradas. Então, o que acontece? Eu faço a minha parte, então eu posso, né, entre aspas, dizer assim, puxa, eu tenho feito alguma coisa, ainda que seja muito pouco, mas eu tenho feito. Agora, alguém que não faz nada, querer apontar a fome, apontar isso e apontar para Deus, amigo, aí eu comprei a briga. Igual falando de política, o pessoal fala, poxa, político só entra para roubar. Político é todo corrupto. Mas aí chega na fila do caixa, fura a fila. Sempre tem um jeito de passar de ter alguma vantagem. É corrupção, mas muitas vezes na mente da pessoa não. É uma esperteza. Mas esse é o porém dos benefícios. Eu estou no local hoje, eu não vou citar o local, para não ter dificuldade. Mas lá nesse local que tem, são vários comércios. E aí eu fui e falei para a pessoa, falei, eu quero 1 quilo de costela, eu quero isso. E a pessoa preparou e pediu para entregar para mim na administração, onde eu trabalho. Aí me entregou, né? Quanto é? Não, ele falou que depois você acerta. Tá bom. Aí mandei o zap para ele, falei, meu amigo, manda para mim o valor para fazer o Pix.
visualizou ali, ouviu, mas não respondeu. Isso já era sexta-feira. Falei, na segunda, então, eu pago ele. Fui embora. Na segunda-feira eu cheguei no trabalho, mandei, tô aqui, manda para mim, eu já mandar Pix para você. Ele escutou o áudio novamente e não respondeu. O que eu fiz? Eu levantei a sala e fui lá no açougue dele. Opa, e aí, fulano, tudo bem? Opa, tudo bom, irmão? Beleza. Eu falei, amigo, você está ouvindo meus áudios e não responde? Quanto é? Ele disse assim, não é nada, não. Aí eu falei para ele, não, é assim. Eu não te pedi nada, eu comprei. Se um dia você quiser me dar um bife, olha, eu estou te dando, então, está semeando na minha vida, eu recebo. Mas se eu te pedir algo e depois eu querer explorar, usar da minha posição para se beneficiar, isso chama-se corrupção. E eu não faço parte disso. Aí ele pegou, balançou a cabeça, acho que tinha dado 70 e poucos reais. Passa o cartão. Aí eu estou saindo e ele falou, irmão, oi, você é diferente, cara. Falei, Deus abençoe, obrigado. Saí, né? Ele nos ajuda, ele não doa 100%. Um exemplo para a nossa janta. Quanto que está o quilo do filé de frango? O filé do frango está 20. Ele faz o preço de custo. Eu paguei 10, um exemplo. Então ele vende. Mas eu não posso explorar, né, do meu momento, da minha posição, para tirar vantagem. Então foi o que você disse. Eu estou na fila, estou com a senha. Dá um jeitinho de cortar, eu corto. O político. Não, estou fazendo faz errado. a sua parte, né? Exato, troco, deu troco errado. Se beneficia, né? Então, eu acho que a gente cobra muito. Mas se a gente fosse exemplo, o nosso exemplo aqui alcançaria lá. Mas como a gente não é exemplo aqui, por que a gente fica cobrando lá? Né? Então, a maior luta minha dentro da minha casa é ser exemplo. Por quê? Porque a hora que eu falo com a minha filha Sara, a hora que eu falo com a minha esposa, com qualquer um dos meus filhos, eles não vão me ouvir pelo que eu estou falando naquele momento. Eles vão me ouvir por aquilo que eu sou. Né? Então, esse tem que ser o nosso cuidado, ser exemplo para poder cobrar. Hoje eu posso. Não vou agir dessa forma, mas eu tenho essa liberdade. Por quê? Porque a gente luta para viver uma vida debaixo de princípios. Estou finalizando aqui, chegando na reta final. O senhor, entrando na política hoje, eu como cidadão, o que o senhor falaria para eu poder votar no senhor? Por que eu deveria votar no senhor? Poxa, legal. Olha, você primeiro é porque você é meu amigo, então você, por favor. Não, com certeza. Brincadeira. Legal. Olha, eu acho que para a pessoa votar, primeiro ela precisa conhecer um histórico. Acho que se a gente puxasse um histórico de todo político, as coisas seriam mais fáceis para nós tomarmos decisões, né? Ontem eu estava usando novamente a confraternização, eu gosto de falar de momento de família, um primo meu que há muito tempo eu não via, mas ele acabou chegando para ele desse projeto nosso 2024, essa pré-candidatura aí para vereador na cidade de Campinas. E aí, quando ele ficou sabendo, intermédio de um outro primo, ele já disse para o meu primo, não, eu voto nele, cara, eu conheço ele, eu vou votar nele. E aí, ontem lá, eu pude se aproximar um pouco mais dele ali, a gente conversando, ele falou, olha, pode contar comigo, irmão, conta comigo, puxa, estamos juntos e tal. Aí a palavra que ele falou foi, eu conheço a tua história. Então, o que eu diria hoje para alguém votar, não é simplesmente por aquilo que a gente vai fazer. Porque o que vai fazer, existe um ponto de interrogação. Olha, eu vou fazer isso. Existe um ponto de interrogação. Então, para saber o que eu vou fazer, olha o que já foi feito. Né? Olha os projetos, olha a base, olha o histórico. Um exemplo, nós estamos falando aqui, falamos sobre ONGs, né? Bem, nós não temos a ONG hoje para me promover. A ONG ela já existia, até porque essa decisão nossa, nós tomamos esse ano. E a ONG já existia há alguns anos. O senhor já está fazendo algo há algum tempo. Né? Então, a minha palavra para ti hoje, filho, é olhe a história. Porque uma história hoje de fidelidade, de lealdade, de amor ao próximo, de cuidado, ela vai gerar isso lá na frente. Né? Porque tem bastante político que, em véspera de eleição, começa, não, eu vou fazer isso, eu vou te dar isso. É isso. E outra coisa,
nós temos no meio da política hoje, agora eu posso dizer, dentro da Câmara Municipal de Campinas hoje, pessoas que, quando você olha para o histórico dela, é um histórico que não caberia estar lá hoje. Não caberia, porque o histórico dela foi um histórico que não acrescentou, mas tumultuou a população, os munícipes, aquele que mais precisa. Mas, na promessa, muitas vezes, correndo o risco de ser mentirosa, promoveu-se. Então, olhe o histórico, olhe a vida, né? Procure pessoa. Puxa, você vai votar nele por quê? Por causa do histórico dele. E hoje, o que eu posso dizer para você também é, se o Deus de Israel me permitir, o povo acreditar e chegar lá, aonde Deus tem, o que eu quero é continuar com a minha vida de integridade, fidelidade, amor ao próximo. Aquilo que for possível agregar, vou agregar. Aquilo que for para atrapalhar, eu nem vou me mover, né? Mas somar para que essa cidade, que é abençoada, ela possa crescer ainda mais e a gente mudar o cenário de muitas coisas que é possível através da política. Com certeza. Família hoje, para o senhor, o que significa? Família, para mim, é meu tudo, né? É a base da minha vida. Se eu estou tendo esse privilégio aqui hoje de falar com um coração muito alegre para você, para toda essa galera que está aí nos acompanhando, nos assistindo, Deus abençoe. Dando like, né? Não se Vamos lá, esqueça. por favor, hein? Vamos chegar e sair os 4 cantos da terra. Família, para mim, é a minha base de vida. Não tem como, hoje, não consigo pensar em qualquer outra história sem a minha família. Tivemos agora, semana passada, retrasada, em Águas de Lindóia, demos uma escapadinha, mas não estavam todos lá, os meus filhos. O negócio não foi completo. Fica Porque faltando alguma fica coisa. faltando alguma coisa, porque a família é a minha base, né? Então, eu amo minha família e o meu desejo, as minhas orações, é que as famílias brasileiras sejam mais do que abençoadas e amem-se uns aos outros, acima de todas as coisas. Amo família. Mais amor e menos ódio, né? Verdade, meu filho. E para fechar, pastor, Deus, pela sua visão, O meu tudo. Um dia me perguntaram assim, pastor, explica Deus. Eu falei, impossível. Porque o dia que eu explicar o meu Criador, eu estou sendo igual a Ele, e é impossível. Deus, Ele está num patamar, uma soberania que não tem como, mas Ele é o tudo. Ele é a resposta, Ele é a vida e Ele é a eternidade. A minha vida com Deus é uma vida extraordinária. A minha vida sem Deus era uma vida de perdição, vergonha e morte. Então, quando fala de Deus, o meu coração se enche como o Senhor, que eu o via muito longe. E hoje eu entendo que Ele está aqui. Ele está aqui agora conosco. Ele está nas nossas vidas. É a resposta que a humanidade precisa. A humanidade tem corrido atrás de muitas coisas. Dinheiro, riqueza, fortuna, saúde. E eu não estou dizendo que isso é errado. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E diz, se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livre. Então, Jesus é a liberdade que o homem precisa para viver. muito belas essas palavras, pastor. E para o pessoal que está assistindo a gente, deixa uma mensagem final. Talvez tem pessoas que estão passando por momentos difíceis ou que podem vir a passar por algum momento de turbulência. O que o senhor falaria para essas pessoas? Legal. Olha, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, chega ao Pai, se não for por mim. O que eu quero te dizer para você que nos assistiu, participou conosco, é Jesus Cristo é o caminho que te leva de volta para casa. Talvez você esteja perdido, talvez a rota, né,
foi colocada contrária, hoje é o dia de você aí, como se diz, fazer com que o seu GPS possa novamente se configurar e voltar-se para Deus. Volte para casa, volte-se para Deus. E se tem alguém que pode mudar a tua história, esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode transformar a sua história. Hoje eu estou aqui, louvo ao Senhor, porque um dia eu reconheci essa soberania e esse amor incondicional. Volte para casa. Jesus te ama. Nós estamos aqui, nós te amamos. E se precisar, eu me coloco aqui à disposição, tá? Se depois você quiser fazer contato com o Elismar, eu me coloco à disposição de te visitar, de te auxiliar, de te ajudar aí a direcionar o que for necessário, a refazer a rota para que você volte para casa. Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Bom, pessoal, é com essa linda mensagem que encerramos esse papo maravilhoso com essa pessoa extraordinária, abençoada. Amém. Obrigado, pastor, por ter participado conosco desse episódio. Uma honra. Foi um episódio de bastante aprendizado. Tenho certeza que o pessoal de casa curtiu bastante. A minha gratidão a cada um de você e minha gratidão ao Senhor, pastor. Amém. Eu que agradeço, né? Agradeço a Deus, agradeço você pela oportunidade, né, de estar Imagina. aqui compartilhando de histórias do passado, histórias do presente e já compartilhando histórias do futuro, né, para a glória de Deus. Obrigado. Obrigado você que nos acompanhou aí, esteve com a gente, valeu mesmo, tá? Depois nos comentários lá vai ter as nossas redes sociais também, depois pode entrar lá, acompanhar, seguir, vai ser uma honra. E que Deus te abençoe poderosamente, tua vida também. Amém. Existe algo de Deus aí para ser revelado e que Deus te use ainda mais com graça, autoridade e sabedoria. Deus te Amém, abençoe. pastor. Amém. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera.